A gente está voltando com mais um episódio com o calendário do rock brasileiro, com a presença exclusiva, primeira vez no podcast aqui, Paulo Marchetti. Paulinho, obrigado. Agora, neste episódio, a gente vai falar sobre Mutantes, lembrando que este é o terceiro episódio de uma série. Se inscreva no playlist, o link está aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o dedão, manda comentário, manda mensagens aqui para o Paulo Marchetti de assuntos que você quer ouvir aqui no podcast. Mesmo que não esteja no livro, eu tenho certeza que o Paulinho tem umas histórias boas para contar. O Paulinho não dança em nenhuma vinheta. Falei pra você, eu sou punk velho, meu, essas coisas não é comigo. Mas você vergonha, é vergonha, na verdade, sou tímido. Punk velho, você saía no pancadão, não saía no punk? Ah, claro, né? Claro. Olá. Com certeza. Mas a gente vai falar de Mutantes, né, Paulinho? Sim, eu separei. Tem umas historinhas. Porque como eu falei, assim, o calendário do rock brasileiro, ele conta a história do rock brasileiro, de uma forma geral. Então tem a carreira de todas as bandas, de todos os artistas aí, só que nesse formato de data, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro, tudo o que aconteceu. Então você pega aí, por exemplo, já falando do Mutantes começou, na verdade, o embrião dele começou ainda na primeira metade dos anos 60, ali no miolo dos anos 60, com um grupo chamado Teenager Singers, que fazia parte a Rita Lee, e um outro grupo que chamava Wooden Faces, que tinha o Arnaldo Batista. Esse grupo virou Six Seated Rockers. Wooden é de madeira? Isso, os caras de pau. Wooden Faces, exatamente. E aí, desses dois grupos, surgiu o Six Seated Rockers, que aí já tinha os três, já tinha o Sérgio, a Rita Lee, o Arnaldo e outros integrantes. Aí rolou esse grupo, ele se transformou no O6, com um apóstrofe apóstrofe 6. Aí também mudou um pouco a forma, os três ali do Mutantes ali, e mudou um pouco a formação. O 6 chegou a gravar um compacto, né? E tem assim, desses grupos que eu falei anteriores, Teenager Singers e tal, tem datas referentes ou de show, ou de uma apresentação especial, ou de uma coletânea que eles participaram. Tem sempre data desses grupos todos. E aí se tornou o 6, né? O Six Seated Rockers, e que também teve uma curta carreira, lançou só esse compacto. Não lembro se é duplo ou simples o compacto, mas tá aqui a data, tá as músicas, tudo. E aí depois de O6 se tornou Os Mutantes, com a ajuda do Ronnie Fon, que sugeriu esse nome, né? Os Mutantes. Eles já eram amigos antes, já se conheciam de bastidores e tal. E Os Mutantes estreou no programa do Ronnie Fon, que era, como que fala? Rivalizava com o Jovem Guarda, que era apresentado pelo Roberto Erasmo Carlos e Vanderleia. Eu conheci recentemente a Martinha, pessoalmente. Ah, legal, sim. Foi bem legal. Sim, a Martinha, total, uma das ídolas da Jovem Guarda, né? Meu pai pirou, cara. Meu pai ficou... sabe que a sensação que eu tive foi numa festa, né? E ela foi convidada para cantar na festa. Eu tive a sensação que meu pai olhava para Martinha, já uma senhora, né? E meu pai também já um velhão, né? Como se ele estivesse olhando para Martinha jovenzinha. Ah, claro, com certeza. Né? Sim. É uma coisa que bem... volta, né? Volta. Ele voltou 40, 50 anos. Ele não estava enxergando a velhinha lá, não. Só. Louco, né? Mas então, aí o 6 virou Os Mutantes, que estreou esse nome no programa do Ronnie Fon, e que inclusive não tinha artista nenhum. O programa dele foi estrear por causa do programa Jovem Guarda. Ele não conseguia nenhum artista, porque era aquela coisa, se você tocar lá no programa dele, você não vai aparecer mais no Jovem Guarda. Tinha essa rivalidade. Então, quem se ofereceu, quem falou, a gente participa, Mutantes, a Rita, o Arnaldo, o Sérgio. Eles foram lá, tocaram o disco Revolver do Beatles inteiro e tal. Enfim, e aí virou Os Mutantes. Aí
teve todos, né, os discos dos Mutantes e tal, e nos anos 70, os Mutantes virou só Mutantes. Tiraram o artigo, virou Mutantes. Então o livro, o calendário do rock brasileiro, ele acompanha toda essa trajetória, toda essa mudança de formação. Tá tudo aqui registrado, quando a Rita saiu, quando o Arnaldo saiu, e aí quando chegaram outros integrantes, quando gravaram Tudo Foi Feito Pelo Sol, por exemplo, que é o disco de maior vendagem, assim, tanto dos anos 70 quanto dos Mutantes, e todas as mudanças de formação dos Mutantes, até o anúncio oficial do fim do Mutantes, tá tudo aqui. Então você acompanha. Aí a Rita Lee saiu, por exemplo, o Arnaldo saiu, montou o Patrulheiro do Espaço, tenho a data da estreia do Patrulheiro do Espaço, os discos que ele gravou com o Patrulha, que é solo, o Sérgio Dias também, a carreira solo dele, e também a carreira solo da Rita Lee, que tem ela inteira aqui também. Você tem alguma história muito louca de Mutantes? Algum caos? Vamos ver. Isso não estava combinado, se não der certo a gente vai apagar desse vídeo, tá? Não, o Mutantes, ele é interessante porque, por exemplo, eles revolucionaram, porque eles trouxeram junto com o Ronnie Fon, por exemplo, que foi um dos divulgadores do Beatles aqui no Brasil. O Mutantes também trouxe outros elementos, foi um dos que ajudou nessa mudança daquele sonzinho iê, iê, iê que o Beatles fazia, né, para uma coisa mais psicodélica, que veio a ser depois o Sgt. Pepper's e tal. Então o Mutantes foi um dos que comprou, pioneiro nessa mudança de som, né? Mas assim, eles eram, não tem muita história cabeluda assim, mas eles eram referências mesmo o Mutantes era referência mesmo para quem era da geração do Mutantes. Agora, a história tem assim da Rita Lee, que ela foi presa nos anos 70. A Rita tem muita história. Pois é, né? porque ela plantaram lá, colocaram, né, maconha na casa dela. Segura. Vamos deixar a Rita pro próximo. Depois. Puta, bacana mesmo. Mutantes, ainda tem gente na praça, e a Rita se foi faz pouco tempo, né? Sim, não, o Arnaldo tá aí, o Sérgio tá aí. Tá tudo os mundo... discos tá aí. Eles chegaram a fazer um retorno, né, com a Zélia Duncan cantando tudo. A Rita não quis participar, mas assim, o Mutantes é referência inclusive para fora do Brasil, né? O Kurt Cobain, por exemplo, do Nirvana, era um fã de Mutantes, né? E tantos outros artistas gringos. Galera, estamos aqui com o Paulo Marchetti, está lançando um livro novo dele, lançou agora em fevereiro de 2025, o Calendário do Rock Brasileiro. O link para comprar esse livro está aqui na descrição do vídeo, não tem livraria, só através direto só do comigo, Paulo. Tá? Este capítulo, esse episódio faz parte de um playlist, o link do playlist também está na descrição do vídeo. Inscreva-se no playlist para você não perder nenhum dos episódios que a gente está gravando. São vários, tá? E o Paulinho vai contar aqui muita história do rock brasileiro. O cara manja, tem história infinito o negócio. Deixa o joinha e se inscreve no canal também. A gente se vê em seguida falando sobre Rita Lee com o Paulinho Marchetti.